Bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Batista Orla Sul, irmãos que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar via internet. Nós estamos começando hoje o mês de dezembro e queremos começar uma nova série de reflexões com os irmãos a partir já de hoje sobre o Natal. Então nós gostaríamos de que os irmãos começassem a entrar nesse clima, de Natal, começarmos a entender um pouquinho mais a respeito dessa época tão maravilhosa e fantástica que a gente tem o coração tão aberto para as coisas de Deus, A gente vê estrelas por aí nas casas, enfeitando as casas, a gente vê essa proximidade desse feriado tão bonito, tão gostoso. Então, a partir de hoje, nós vamos começar uma série de reflexões, serão 4 reflexões que nós vamos fazer a respeito dessa temática de Natal. E eu queria começar hoje, eu vou anunciar o tema daqui a pouco, mas eu queria começar hoje dizendo assim para os irmãos: olha só, eu vou revelar agora uma coisa muito séria, um segredo muito sério. Eu assisti aos 3 Patetas. Eu não vou perguntar aqui quem assistia aos 3 Patetas, porque assim, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas estão entregando a sua idade, com certeza absoluta, se dizer assim, eu sou de Xuxa para cá, já está ficando antigo, Imagina os 3 Patetas, aí é que era uma coisa muito mais complicada e difícil, Mas os 3 Patetas, para quem não sabe, a garotada que está agora começando a vida, com certeza não sabe, os 3 Patetas eram um grupo de 3 comediantes que atuaram desde 1922 até 1970, imagine, Eu fui fazer uma pesquisazinha essa semana, antes de a gente vir para cá, sobre isso, e eles tiveram uma atuação, foi enorme, De 1922 até 1970, é muito tempo para você ter programas no ar, Então, eles faziam 52 anos, se não me engano, Eles faziam muito sucesso de verdade, Com filmes curtinhos, mas super engraçados, histórias maravilhosas que a gente morria de rir com eles, Aquela comédia bem pastelão. Mas tem uma frase dos 3 Patetas que eu nunca esqueci na minha vida, que eu nunca saiu da minha cabeça. Na verdade, uma piada, que eles tinham, que dizia assim a piada deles, Um dizia para o outro assim, na verdade o nome deles era Larry, Joe e Moe, Então, um deles dizia assim, eu tenho certeza absoluta a respeito de alguma coisa, Aí o outro olhava para ele e dizia assim, só os idiotas têm certeza absoluta. Aí o primeiro dizia para ele assim, tem certeza? Aí o segundo dizia, absoluta. Os 3 Patetas, eram maravilhosos. Por que eu estou dizendo isso, Porque nós estamos vivendo 2 anos de absoluta incerteza em nossas vidas. Se na época dos 3 Patetas já era difícil você ter certeza absoluta a respeito de alguma coisa, hoje, esses 2 últimos anos, é que ficou muito mais complicado nós termos certezas absolutas ou não absolutas a respeito de qualquer coisa em nossas vidas. Vacinas, Tivemos aquela celeuma toda a respeito das vacinas, funciona, não funciona, dá certo, não dá certo, Efeitos colaterais, funciona, não funciona, incertezas. Máscaras, quando é que nós vamos deixar de usar máscara? Ninguém sabe, ninguém tem certeza a respeito disso. Estava previsto para agora, já tem uma nova variante, já não vai ser mais agora que a gente vai deixar as máscaras. CPI, que foi um assunto que demorou muito tempo nas televisões desse ano também, A CPI vai, a CPI vem, acusa quem, acusa não sei o quê, a CPI tem razão, se tem razão em quê? A gente não sabe, enfim, como é que vai ficar esse negócio de CPI. Festa de final de ano, A gente já tinha, vai ter Réveillon, não vai ter Réveillon, Carnaval 2022, vai ter, não vai ter Carnaval 2022, enfim. Nós estamos vivendo uma completa época de incertezas. Incertezas. A nova variante, ela vai matar do jeito que as outras mataram ou não vai? Qual é a certeza? Não temos certeza a respeito disso. Então, nós estamos vivendo uma época de incerteza, inclusive incerteza a respeito da própria vida. Nós conseguiremos sobreviver a essa pandemia? Sim, não, de que maneira, de que forma, de que jeito nós vamos sobreviver a tudo isso? Por que isso me chamou a atenção, Me chamou a atenção por conta de um texto que nós vamos ler agora no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1.
E o prólogo, né, o início, a introdução do Evangelho de Lucas, que é um evangelho escrito de uma maneira universal, né, para todas as pessoas da face da terra, escrito por Lucas. Lucas é um escritor finíssimo, né? Então ele começa, na verdade, esse evangelho, né, com todas as regras, né, da perfeita escrita que a gente tem dentro do idioma grego, né? Ele começa dizendo várias coisas nesse prólogo aí que são extremamente importantes, nessa introdução que é extremamente importante. Mas lá embaixo ele vai dizer assim, que está escrevendo isso no versículo 4, para que conheças as certezas das coisas. Então vamos lá fazer essa leitura de Lucas, do capítulo 1, a partir do verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Aí vem a frase que me chamou a atenção. Para que conheçais a certeza das coisas de que já estáis informado. Para que conheçais ou conheças a certeza das coisas de que já estáis informado, ó Teófilo. Aqui é muito interessante, na verdade, porque ele está dizendo assim, olha, Teófilo é um homem culto, Teófilo é um homem de uma posição bastante interessante dentro da sociedade. Ele está bem informado, mas ele precisa conhecer a certeza das coisas, das quais ele está informado. Você está entendendo a diferença? Uma coisa é você estar informado a respeito de alguma coisa. Outra coisa diferente é você conhecer a certeza dessas coisas. Quando você está informado, você sabe das coisas, mas você não tem a certeza a respeito dessas coisas. E aí, nesse capítulo 1, nós vamos continuar a leitura agora, nós vamos ver pelo menos 4 coisas que são certezas que, na verdade, Lucas vai passar para Teófilo a partir desse instante. E o que é que ele diz a partir do versículo 5, então? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Em algumas Bíblias pode ter o nome Elizabeth, tanto faz, tá? Isabel ou, na verdade, Elizabeth. Um é no grego e outro é no hebraico, tá certo? Então, por isso tem algumas diferençazinhas aí em algumas Bíblias. E eram ambos, Zacarias e Isabel, justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, perturbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo-lhe o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar,
entenderam que tiveram então alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo a partir daquele momento. E sucedeu que, determinados dias de seu ministério, ele voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto, que Ele nos fale ao coração, que Ele, pois, nos ministre a partir desse momento em nossas vidas. Curve sua cabeça e ore comigo nesse instante. Paizinho santo e Deus de amor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu divino Espírito Santo, muito obrigado pelo Teu carinho, muito obrigado porque Tu estás sempre comigo, conosco, com toda a Tua igreja, onde quer que nós estejamos, Senhor. Muito obrigado porque nessa manhã nós podemos estar aqui na Tua casa. Não deixe que nada nos atrapalhe essa reflexão, que ela possa ser vinda do alto, do céu, que o Teu Espírito possa ter espaço entre nós, que Ele fale a cada um de nós, que Ele, na verdade, ministre pessoalmente e individualmente, que Ele nos toque, que Ele nos impulsione, que Ele nos mova, que Ele nos modifique, Paizinho Santo. Deixa que essa Tua casa aqui encha-se do Teu Espírito, para que todos nós possamos sentir a Tua presença, Pai. Que essa honra nós possamos ter nessa manhã. E usa-me como instrumento em Tuas mãos, nada mais do que isso, um mero instrumento em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos falar com os irmãos sobre o tema para que conheças a certeza das coisas. E como eu disse, esse texto nos convida a conhecermos pelo menos 4 certezas a respeito das coisas da vida. A primeira delas diz assim: a primeira certeza que nós precisamos aprender é que servos profundamente consagrados, também eles têm tristezas profundas. Servos profundamente consagrados a Deus, eles também têm e passam por tristezas que são tristezas profundas. Quando nós analisamos a vida de Zacarias e de Isabel, nós temos a impressão de estar olhando, na verdade, para um casal perfeito, absolutamente perfeito em seu viver. Os dois pertenciam a famílias que eram famílias de origem sacerdotal. Normalmente acontecia isso, né? Alguém que era da família de Arão, na verdade, ele escolhia como esposa alguém de uma outra família que fosse também vinculada ao sacerdócio, para que, na verdade, eles pudessem estar juntos com essa família, tendo o mesmo objetivo dos sacerdotes de Israel. Os dois tinham também praticamente a mesma idade. A gente chega aqui num ponto que a gente sabe que, na verdade, tanto Isabel quanto Zacarias, eles eram, na verdade, já avançados em idade. Eles eram pessoas que tinham uma idade avançada. Ou como a Bíblia fala, né, no original, eles eram pessoas que já estavam na nossa frente, bem mais adiantados na nossa frente, pela idade que eles tinham também. Quando a gente vai olhar a postura deles perante Deus, a gente lê assim, que os dois eram juntos perante Deus. Os dois eram juntos perante Deus. Ou seja, os dois tinham uma postura que era uma postura absolutamente correta, reta, diante de Deus. Na verdade, a expressão é assim, eles eram exatamente do mesmo jeito que deveriam ser. Ou seja, quando a Bíblia diz que alguém é justo, ela está dizendo assim, olha, presta atenção, esse indivíduo, ele é exatamente do jeito que deveria ser. Ou seja, ele é nivelado, não é? A justiça diante de Deus é nivelamento, ou seja, é como se fossem os pratos da balança que têm a mesma altura, está absolutamente nivelados nesse momento. Perante os homens também, os dois eram maravilhosos. A gente lê assim, que os dois viviam a vida de maneira irrepreensível perante os homens, ou seja, uma vida absolutamente sem falha, sem nenhuma falha. Então, a gente olha assim e diz assim, puxa, cara, 2 exemplos maravilhosos. Famílias do mesmo suporte, dando suporte uma à outra, idades praticamente iguais, perante Deus nivelados, né, justos, sem tirar nem botar, exatamente aquilo que Deus queria deles. Perante os homens viviam de uma forma irrepreensível, com o cumprimento de todos os mandamentos que a Bíblia coloca aqui. E maravilha, fantástico isso daí, ou seja, a vida dos dois beira aquilo que a gente poderia dizer assim, é uma perfeição, é um casal perfeito, maravilhoso. Mas o versículo 5, ele começa, na verdade, com a expressão que ela é, ao mesmo tempo, lacônica e melancólica. É o único problema que esse casal tem. E o problema é qual?
texto começa dizendo assim, diretamente, né? Na verdade, eles não podiam ter filhos. E não tinham filhos. E não tinham filhos. Duas razões para não terem filhos. Primeiro, uma razão fisiológica. O texto nos diz que Isabel ela era estéril. E uma razão cronológica. O texto também nos diz que os dois eram avançados demais em idade. Para alguns autores, os dois deviam ter muito mais de 60 anos de idade já. Ou de 60 em diante, no mínimo. Ou seja, era uma luta inglória e injusta. Porque os dois não podiam lutar contra a natureza, podiam? A esterilidade é uma coisa da natureza e a idade também é uma coisa da natureza. Ou seja, não havia conserto, não havia como modificar aquela situação de limitação, de dificuldade, de problema na vida de Zacarias e de Isabel. Só que, quando a gente olha assim, diz assim, mas puxa vida, como é que isso acontece a pessoas que são tão corretas, tão certinhas como esses dois? Como é que pode acontecer uma coisa desse jeito com pessoas que são tão dedicadas? Quero lembrar os irmãos, né? Tirando família, tirando a condição de idade, os dois eram justos perante Deus, no mesmo nível, do mesmo jeito que Deus queria que eles fossem, e os dois eram irrepreensíveis perante os homens. Aí a gente diz assim, cara, como é que duas pessoas que são tão dedicadas a Deus, tão corretas, tão justas, tão honestas, tão fiéis, passam por problemas como esse que eles passavam, que eles não tinham como resolver de forma alguma? Pessoas justas, corretas, dedicadas, fiéis, comprometidas com a obra, consagradas ao Senhor. Por que uma coisa tão ruim como não ter filhos naquela época alcança um casal como esse? No cenário daquela sociedade, não ter filhos beirava a maldição de Deus. Ou seja, as pessoas que não tinham filhos, todo mundo olhava para elas, na verdade, como alguém que era assim, olha, deve ter algum pecado ali que Deus resolveu não abençoar com filhos. Deve ter algum problema ali que, na verdade, Deus separou-se e não quis dar esse filho a essas pessoas. Mas como casar a vida que eles tinham diante de Deus e a vida que eles tinham diante dos homens com uma pretensa maldição? E não pensem que isso era fácil naquele instante, não. Isso era muito, muito difícil. Praticamente, isso aqui correspondia a um castigo divino. Não ter filhos era um castigo divino. Porque a mentalidade das pessoas era assim, se Deus deu a possibilidade de todo mundo procriar, por que esse casal não pode ter filhos de jeito nenhum? Ou seja, é como se dissesse assim, por que na verdade, né, alguém que é tão cristão, que é tão crente, que é tão correto, que tem a sua vida dedicada na igreja hoje, como a gente conhece fulano e beltrano e ciclano, de repente esse indivíduo aparece com uma doença terminal. De repente esse indivíduo tem um acidente que perde um filho. De repente aparece alguma coisa que transtorna totalmente a vida dessa pessoa. Mas olha só, isso não é só privilégio, né? Na verdade, de Zacarias e de Isabel. Quando a gente vai olhar na Bíblia para a vida de José do Egito, também foi assim. Era um indivíduo que tinha uma vida absolutamente correta, que refutava toda e qualquer tentação, mas ao mesmo tempo era um indivíduo que foi perseguido sistematicamente, diretamente, de uma forma violenta no seu viver. Mas ele tinha uma vida absolutamente correta. Se formos mais para frente, a gente vai ver Jó. Jó diz assim, a Bíblia, ele era reto e íntegro diante de Deus, mas as tragédias da vida alcançaram esse homem também, do mesmo jeito, da mesma forma. Se a gente for para o Novo Testamento, a gente, para ficar só no J, né? José, Jó e Jesus. Jesus tem uma relação perfeita com Deus. Jesus tem uma relação absolutamente adequada com Deus, a gente não tem nenhuma dúvida disso. Mas Jesus teve que beber o cálice até a última gota. Até a última gota, ele teve que beber o cálice que ele pediu para não beber. Não é assim? Enfim, como é que pessoas que têm uma relação tão séria e tão profunda com Deus, laços tão fortes, eles podem passar por tristezas, problemas e dificuldades tão grandes como esses que nós estamos citando aqui, entre eles Zacarias e Isabel. Meu irmão, meu querido irmão que me ouve nessa manhã, tenha certeza absoluta, não tenha medo da teoria dos três patetas. Não tenha medo da teoria dos três patetas. Tenha certeza absoluta
que o fato de nós termos relações consagradas e absolutas, absolutamente sérias com o nosso Senhor, não vai impedir de que nós tenhamos grandes tristezas na vida. Não vai. Essa é a primeira certeza que a gente precisa ter a partir desse texto aqui. Eu sei que não é uma boa certeza, mas ponha isso na cabeça como uma certeza absoluta. O fato de nós termos relações fortes e profundas com Deus não vai nos livrar de, na verdade, termos tristezas também profundas e não termos tudo aquilo que a gente deseja na vida. Não vai. Teremos sim também limitações. Nenhum de nós será perfeito o suficiente para não ter espinho na carne. Lembra de domingo passado, né, que nós pregamos aqui? Nenhum de nós será perfeito a ponto de não ter um espinho na carne para nos fazer cada vez mais depender da graça de Deus e do poder de Jesus Cristo, como nós falamos domingo passado. Segunda certeza que esse texto nos traz, nós vamos encontrar no versículo de número 13, quando a gente lê assim, só contextualizando, lembrando para os irmãos, né? Zacarias é um dos sacerdotes, ele entra no templo para oferecer o incenso, está só ele e Deus perante o altar do incenso, e aí chega o versículo 3, diz assim, que apareceu um anjo do Senhor do lado direito do altar e disse assim para Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E essa é desse texto que nós vamos extrair a segunda certeza desse momento, desse tema que nós estamos conversando com os irmãos aqui. A segunda certeza é, anote aí se você estiver anotando, não importa quantos anos você ora, a tua oração está sendo ouvida por Deus. Vou dizer de novo, 13, capítulo 1, versículo 13. Não importa, vou dizer de novo para ouvirem direitinho, viu? A primeira certeza foi, não interessa o quanto você é consagrado a Deus e vive uma séria vida com Ele, você também vai sofrer igual a qualquer um outro servo de Deus sofreu na Bíblia. Tenha certeza disso. Você não será um privilegiado que não vai passar por problemas na vida. Mas a segunda certeza é, não importa quantos anos você ora por alguma coisa, a sua oração está sendo ouvida. 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 Quando o anjo chega, na verdade, diante de Zacarias e diz assim, não temas porque a tua oração foi ouvida, isso não significava que Zacarias tinha orado na noite anterior para que Isabel tivesse um filho. Significava? Claro que não. Significava, por exemplo, que Zacarias começou a orar para Isabel ter filho a semana passada? Significava que ele começou a orar um mês atrás? Não, claro que não. Evidentemente que eles começaram a orar para ter esse filho desde que o problema apareceu. E evidentemente que também, desde que o problema da esterilidade de Isabel apareceu, quando eles ainda eram jovens, eles tentaram de tudo para que esse negócio fosse resolvido, né? Toma um chá daquilo outro, vamos ao médico tal, vamos fazer não sei o quê, mas nada adiantou. E desde o momento que eles casaram, eles estavam orando e pedindo que Deus os ajudasse a resolver isso, porque isso era um opróbrio. Essa palavra é meio complicada e até difícil da gente pronunciar, né? Era um opróbrio, era uma vergonha para o casal judeu. Então, a oração não foi feita ontem à noite e o anjo chegou para responder no dia seguinte. Não, minha gente. Havia anos e anos e anos e anos e anos de oração desde que Isabel descobriu que não podia ter filhos naquele instante. Anos de oração, anos de oração, anos de oração. Se eles casaram mais ou menos por volta dos 16, 17 anos de idade, como era costume na época, e já estavam com mais de 60, isso dá mais de 40 anos de oração. Mais de 40 anos de oração. E nada tinha resolvido aquele problema. Com o passar dos anos, certamente eles começaram a perceber ou a entender que aquelas orações dele tinham caído num buraco negro celestial. Né? Era como se orasse todo dia, e aquelas orações iam caindo nesse buraco negro, nesse céu de chumbo, que Deus não respondia nada, absolutamente
nada, nada, nada. Um céu frio, duro e indiferente respondia há mais de 40 anos a Zacarias e a Isabel com o silêncio. Com o silêncio. Você ora por alguma coisa há muito tempo? Ora. Então você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando com certeza absoluta. Naquele momento, as orações que no início da vida deles tinha começado como muita fé. É assim quando a gente começa a orar por alguma coisa que a gente quer bem muito, né? A gente não começa a orar com fé, Deus vai fazer não sei o quê, Deus vai ter resposta, não sei o quê. Aí depois que passa 3, 4 anos que a gente ora, a fé é a mesma? Não. Possivelmente essa fé já se transformou numa esperança equilibrada a essa altura dos acontecimentos. Possivelmente a essa altura dos acontecimentos não é mais aquele exercício da fé tão vigoroso, né? O fogo da fé não é. Nesse momento que passa algum tempo, já é uma esperança que a gente tem, mas é uma esperança muito mais equilibrada, muito menor. E quando passa, na verdade, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que a gente não tem resposta nas nossas orações, qual é o estado de ânimo que a gente está? Da fé vigorosa, passamos para a esperança equilibrada e terminamos no desalento. Você sabe o que é desalento? Desalentado é quem perdeu o ânimo, é quem não tem mais vontade de agir. Desalentado é aquela pessoa que está desesperançada, desanimada, desencorajada. É aquele indivíduo que está esfalfado, está cansado. É aquele indivíduo que, na verdade, não tem mais assim, predisposição para orar ou fazer qualquer outra coisa em relação a isso. Desalentado no Brasil, só para que os irmãos tenham um comparativo, é aquele indivíduo que, na verdade, está desempregado, procurou emprego, não achou, e agora nem procurar emprego ele não procura mais. Aí é classificado como um desalentado. Ou seja, alguém que perdeu totalmente a esperança porque nem procura mais o emprego. É mais ou menos aqui. Isabel e Zacarias eram desalentados espirituais nesse momento. Eles estavam em idade avançada. Eles não esperavam mais que a sua oração fosse ouvida e muito menos respondida e muito menos ainda por um anjo. 400 anos haviam cessado todas as profecias, lá em Malaquias. Nenhum profeta havia aparecido mais. Nenhuma comunicação do céu tinha acontecido mais. Vai acontecer justamente comigo, Zacarias, na hora que eu entro no templo? Será que Zacarias ia imaginar isso? Naquela tarde, possivelmente, quando ele entrou no templo? Claro que não. Entrou um indivíduo ali, absolutamente desalentado. Eu penso que quando o anjo disse assim, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, a minha imaginação me leva a dizer assim, que Zacarias, oração? Que oração? Qual oração foi ouvida? Eu estou falando de quê? Qual a oração? Porque a essa altura, não sei se Zacarias estava orando todo dia para Isabel ter mais um filho. Não estava. Não estava. Ele olhava para o corpo dele, olhava para o corpo dela, nós somos velhinhos já, não dá mais não. Não tem condição, não. Não tem condição, a essa altura não tem condição. Mas é por isso que o anjo ele completa logo a frase dele de imediato. Ele diz assim, a tua oração foi ouvida, Isabel vai ter um filho, ponto. Para você lembrar de qual é a oração que está sendo respondida nesse instante. Ele vai direto ao ponto. Ele não para no meio do caminho, porque na verdade não era uma oração que estava sendo respondida, era a oração da vida de Zacarias e de Isabel. Não era simplesmente uma oração, era a oração de uma vida inteira que estava sendo respondida naquele instante. Certamente que Zacarias não esperava nunca, jamais, que essa oração fosse respondida desse jeito e dessa forma. Na verdade, essa oração ela já tinha saído da lista de prioridades das orações de Zacarias. Talvez Zacarias estivesse orando por outras coisas nesse momento, mas não de maneira alguma para que tivesse um filho, como era aquilo que o anjo iria anunciar ali.
E ele ainda diz assim, mediante a incredulidade, né, de Zacarias, né? Porque Zacarias diz assim, como é que eu vou saber que isso é verdade? Como é que eu vou saber disso? Aí o anjo, Gabriel, ele fica meio zangado aqui, viu? Diga-se de passagem, esse texto aqui agora, precisa olhar direitinho ele diz assim, Zacarias disse, como é que eu vou saber que isso é verdade? Aí o anjo olha para ele e diz, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. E eu fiquei imaginando isso, meu Deus do céu. Gabriel é um anjo que está no gabinete do homem, cara. Está lá em cima do gabinete do homem. Na verdade, só 2 anjos são nominados na Bíblia, né? Gabriel e Miguel. Não tem, os outros anjos que aparecem na Bíblia não têm nomes, tá? Só Gabriel e Miguel são os 2 que têm isso. Quer dizer, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Eu estou diante de Deus todo dia. E ele me mandou aqui te dizer que, na verdade, você vai ter um filho com Isabel. Agora, como você não acreditou, você vai ficar mudo, viu? Está entendendo? Vai ficar. Você não está doido para dizer isso para todo mundo? Você vai ficar calado. Calado nessa hora. Porque ele não esperava que isso fosse respondido mais de jeito nenhum. Meu irmão, meu querido irmão, nenhuma das orações, ouça bem o que eu vou lhe dizer, nenhuma de todas as orações que você já fez na vida deixou de ser ouvida por Deus. Você entende isso? Mesmo aquelas orações que você, nem você mesmo acredita mais nelas. Nem você mesmo espera mais que elas sejam respondidas. Mas nenhuma de todas as orações que você já fez, elas deixaram de ser ouvidas por Deus. Nenhuma. Diga amém para isso, meu irmão, porque as nossas orações, elas não caem num buraco negro no céu. Elas não são engolidas por um buraco negro e desaparecem, que a gente não sabe para onde é que vai. Não sabe. Todas elas são ouvidas por Deus. E eu fiquei imaginando a matemática das orações. E eu fiquei imaginando assim, tudo bem, se a gente fizer 2 orações por dia, mesmo que sejam 2 orações raquíticas, aquela que a gente faz de manhã quando acorda e aquela que a gente faz de noite quando vai dormir, mesmo que seja assim. E se a gente, na verdade, imaginar que fazendo 2 orações por dia, durante uma média de 80 anos, né, que é a média de vida das pessoas hoje em dia, né, principalmente dos brasileiros, né, a gente teria que multiplicar 365 por 80, não é? E depois multiplicar esse resultado por 2, não é assim? Quem é bom de matemática tá ligado comigo aqui? Eu não sou muito bom de matemática não, né? Mas se a gente vive 365 dias, não é assim? Fazendo 2 orações por dia, vivendo 80 anos, então pega 365, multiplica por 80, vai dar um número X, né? Se eu não me engano, vai dar 29 mil, alguma coisa assim. Isso, ainda bem que tem alguém com calculador aqui, 29.200. E aí a gente multiplica 29.200 por 2, porque são 2 orações por dia, vai dar quanto? 58.400 orações a gente talvez faça na vida. 50, vamos fechar em 58 mil. 58 mil orações. Deus não deixou de ouvir nenhuma delas que você fez. Deus não deixou de ouvir nenhuma delas que você fez até hoje. Pode não ter chegado ainda em 58 mil, mas chegou em um bocado bem grande até agora. Mas Deus não deixou de ouvir suas orações até hoje. Talvez ele não tenha respondido do jeito que você queria, nem no tempo que você queria, como também não respondeu a Isabel. Mas tudo em Deus tem o seu plano. Tudo em Deus tem a sua hora exata. A terceira verdade que a gente aprende com esse texto, da qual o nosso amigo Lucas diz lá no início assim, para que conheças as verdades das coisas, a terceira verdade que esse texto nos apresenta é a seguinte: é no oculto que Deus muda as nossas vidas para sempre. Tenha certeza que é no oculto que Deus muda as nossas vidas para sempre.
Foi no oculto que, na verdade, Deus mudou completamente a vida de Zacarias. Imagine só que, na verdade, o texto, na verdade, é o de capítulo 1, versículo 9, versículo 25, que a gente vai trabalhar agora. Diz assim o versículo 9: coube-lhe a Zacarias em sorte entrar no templo naquele dia. Só que existia em Israel, naquele momento, 18.000 sacerdotes, dividido em 24 turmas. Era sacerdote até umas horas, para um templo só. Era sacerdote até umas horas para um templo só. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que quando, na verdade, alguém era sorteado para fazer algum serviço no templo, já era uma honra enorme, porque sobrava muita gente. Cada sacerdote só tinha a oportunidade de servir no templo 2 vezes por ano, 2 semanas. Cada sacerdote só servia 2 vezes por ano, uma semana, depois outra semana. E não eram 2 semanas juntas, não. Eram 2 semanas separadas. E era muito mais difícil ainda ser sorteado para entrar no templo e oferecer no templo o incenso. E é exatamente isso que acontece com Zacarias. Exatamente isso. Ele vai ter a oportunidade de, dentro do templo, ficar sozinho diante do altar do Senhor, acender o incenso e orar pelo povo que estava lá fora, pelo pecado do povo que estava lá fora, fazer uma oração que a gente chama de oração protocolar e litúrgica naquele instante. E nada mais do que isso. Mas ele está diante daquilo que se chama de Santo dos Santos. O lugar mais santo do templo, ele está ali dentro. Ou seja, era o dia mais fantástico da vida de Zacarias. Porque outra oportunidade dessa, ele não teria de jeito nenhum. Tinha sacerdote que passava a vida inteira e nunca entrava nesse lugar para oferecer incenso. Nunca. Absolutamente nunca. Então, aquele momento dali foi um dia muito especial. Mas não foi questão de sorte. Não foi questão de ser sorteado. Foi um encontro marcado por Deus e com Deus, com Zacarias. Você está entendendo? Foi sorte não, meu amigo Zacarias. Foi, na verdade, Deus olhando para você dizendo assim, olha, esse vai ser o seu dia que eu vou falar o seu coração e você vai estar diante de mim, eu e você sozinho, nós dois aqui, no oculto. Momentos a sós com Deus, eles são fecundos em mudar a nossa trajetória de vida. Pode acreditar nisso. Momentos a sós com Deus, como aquele de Zacarias, eles são férteis, fecundos em mudar a nossa vida. Você quer mudar a sua vida? Tranque-se num quarto. Fique você só e Deus e comece a orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a buscar a presença de Deus. Não como se ele fosse um ente celestial, etéreo, longe, distante, mas como um Deus que está ali pertinho de você, dentro do seu quarto. E é nesse oculto que as coisas vão acontecer na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Quer que eu diga 3 coisas que aconteceu com Zacarias ali? Primeira delas, entrou um sacerdote, saiu um sacerdote e um profeta. Não foi? Entrou um sacerdote, Zacarias. Mas saiu um sacerdote, Zacarias, e saiu o último de todos os profetas da Bíblia. João, o Batista, o filho dele, já estava garantido a partir daquele momento. Você entende isso? Entrou um homem querendo um filho. Saiu um homem que iria ser pai do maior de todos os homens que já existiu até hoje, segundo a Bíblia. Foi ou não foi? Foi, é verdade. Não é assim que Jesus Cristo classifica João Batista? E diz exatamente isso, olha, de todos os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que esse. Nem Davi, nem Moisés, nem Abraão, nem Jacó. De nenhum de todos os homens nascidos até hoje, saiu um maior do que João o Batista. É assim que Jesus Cristo se refere a esse homem. Entrou um pai querendo simplesmente um filho, minha gente, um filho.
Sai dali um homem que não vai ter somente um filho, mas vai ter o Filho, o precursor de Jesus Cristo. Você está entendendo como é que Deus muda a nossa vida no oculto? Quando ninguém está vendo nada, quando está tudo escuro e diferenciado. Entrou ali um sacerdote para fazer uma oração litúrgica, protocolar. A função dele era simplesmente orar pelo povo que estava lá fora e nada mais além disso. Entrou assim, um sacerdote. Saiu um mudo pregando as boas novas de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Salvador da terra. É muita diferença, né? Ele entra falando, mas o discurso muito maior vai ser a mudez dele lá fora. Dizem alguns que também ele ficou surdo, para que ele não pudesse, na verdade, ouvir nem se expressar e as pessoas não descobrirem o que é que estava acontecendo ali naquele momento, naquele instante. Com Isabel, a mesma coisa. Quando você vai para o versículo 24 e 25, você vai ler assim que Isabel concebeu e por 5 meses se ocultou, ficou a sós com o seu Deus. Não é interessante esse detalhe do texto? A pessoa mais envergonhada dessa história é Isabel. Porque a culpa caia toda em cima da mulher quando um casal não podia ter filhos. Então, quando ela engravidou, qual era? O que vocês acham, os irmãos, que ela gostaria de fazer? Ficar quieta em casa? Claro que não. É dizer para Deus e o mundo: engravidei, 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 engravidei. Agora eu sou igual a vocês. Agora o opróbrio saiu de cima de mim. Agora, na verdade, eu sou perfeita igual a qualquer uma. Não tenho problema nenhum de agora em diante. Mas é isso que ela faz? Não. Os 5 primeiros meses, ela passa oculta dentro de casa, deixando que Deus trabalhasse a mudança dela em sua vida e destruísse aquilo que ela chamava de opróbrio. Mas é interessante que a Bíblia diz exatamente isso, né? Que naqueles dias, naqueles 5 meses, Deus destruiu, não é afastou, não é jogou fora, não é limpou, é destruiu o opróbrio que havia sobre ela. O que é opróbrio, minha gente? O opróbrio é má fama, zombaria, escárnio. Ela disse assim: enquanto eu estava naqueles 5 meses no oculto com meu Deus, Ele gerando em mim o meu filho, Deus destruiu a minha má fama, a minha vergonha que eu tinha, que eu sofria dentro de mim. Desapareceu. Você está entendendo porque eu digo que a terceira verdade que a gente tem que aprender é que é no oculto que Deus muda nossas vidas? Foi no oculto do encontro de Zacarias com Deus dentro do templo. Foi no oculto desses 5 meses de Isabel alimentando esse filho que estava sendo gerado dentro de si. Ou seja, é no oculto que Zacarias vira realmente Zacarias. Entendeu? É no oculto que realmente Zacarias vira Zacarias. Sabe por quê? Porque o nome Zacarias significa Deus lembrou. Deus lembrou. É como se ele dissesse assim: finalmente Deus lembrou da minha oração. Finalmente Deus mudou a minha vida, transformou a minha vida. E é no oculto que Isabel vira Isabel. Você sabe por quê? Porque o nome de Isabel significa Deus é o meu juramento. Deus é o meu juramento. O que ela quer dizer com isso? Quer dizer assim: Deus, a palavra de Deus, quando Ele diz, não muda, não muda. Quando Ele determina, não muda, não muda, não muda. É como se fosse um juramento que é feito. É no oculto que Deus muda as nossas vidas, tenha certeza absoluta disso. É no oculto que Deus nos forma no ventre das nossas mães. É no oculto que Deus nos gera. É no oculto que Deus nos faz ser. E não é nos encontros ocultos da vida que Deus, na verdade, vai mudar a minha vida, a sua vida e a vida de cada um de nós aqui presente nessa manhã. Você tem tido encontros ocultos com Deus? É uma pergunta que a gente tem que fazer nessa hora. Você tem tido encontros ocultos com Deus? Você tem tido esses encontros?
Porque é nesses encontros que a sua vida vai mudar. É nesses encontros pessoais com Deus que há transformação de vida. Você tem essas horas para você com Deus, são horas de prazer, de alegria, de felicidade. É nesses momentos que Deus vai entrar no quarto secreto da tua alma e modificar a tua vida conforme Ele quer, conforme Deus deseja que seja com cada um de nós. Tenha certeza disso, meu irmão. Deus muda as nossas vidas no oculto, como fez com Adão. Quando Ele quis mudar a vida de Adão, o que foi que Ele fez? Deixou Adão dormir para poder tirar da costela dele a Eva. Quando Deus acordou, aliás, quando Adão acordou, a sua vida estava modificada dali em diante. A sua vida era outra dali em diante. Foi assim que Deus fez com Davi. O pior momento de Davi é quando ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Caverna de Adulão, perseguido, sozinho, esfarrapado, um trapo de gente. Entra naquela caverna sozinho. Sai daquela caverna com um exército que acompanhou ele dali em diante. Um exército de maltrapilho, mas o melhor exército do mundo foi ali dentro da caverna, no oculto, que Deus mudou a vida de Davi também. 3 certezas que eu e você precisamos ter. Por mais consagrado que nós sejamos, teremos limitações, teremos tristezas, teremos problemas. Tenha certeza disso. Segunda certeza que a gente precisa ter em nossas vidas é que não importa quantos anos você está orando, Deus tem ouvido todas as suas orações. Terceira certeza que a gente precisa sair daqui hoje é que é no oculto que Deus muda nossas vidas para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. A quarta e última coisa eu quero dizer, concluindo essa reflexão de hoje, é assim: eu fico impressionado como Deus muda as nossas vidas quando nós estamos exercendo as atividades mais simples do nosso viver. Zacarias, desalentado, não esperando mais que as suas orações fossem ouvidas, mas ele está no templo, servindo ao Senhor. Humildemente no templo, servindo ao Senhor. Não passava de um ilustre desconhecido até esse momento, mas estava servindo ao Senhor. Meu irmão, não importa a tarefa que você tem hoje dentro do templo, daquilo que você faz, mas interessa que você não deixe de fazer o que você está fazendo, por mais simples que seja a sua tarefa, porque Deus observa você. Olha só o que diz o versículo 25 desse texto aí. Ele diz assim, 24 e 25. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o opróbrio entre os homens, o meu opróbrio entre os homens. Nos dias que Deus o quê? Atentou em mim. Na verdade, no original é assim: no dia que Deus me contemplou, no dia que Deus me observou, no dia que Deus pôs os olhos em mim. Ele põe os olhos em mim e em você, quando nós estamos servindo na simplicidade do nosso templo. Ele está vendo aqui essa orla sul. Essa orla sul, ele está vendo. Ele está vendo o trabalho que cada um de nós faz dentro dessa orla sul. Ele não está só olhando para as igrejas de 1.000 membros, 2.000 membros, 5.000 membros, 22.000 membros. Ele está olhando para a orla sul. Ele está tentando para o trabalho que você está fazendo dentro da orla sul. 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 Ele não está interessado na megalomania. Mas o importante é que ele atente em nós. E no dia que ele atenta em nós, no dia que ele põe os seus olhos em nós, no dia que ele nos contempla, as coisas mudam. Porque ele está vendo quem serve e quem não serve. E do jeito que serve.
e da maneira que serve e da dedicação que tem em seu dia a dia. A segunda certeza que eu quero colocar, a quarta certeza que eu quero colocar aqui para vocês, para a gente encerrar, é exatamente como, na verdade, o anjo se refere a Isabel, quando ele se apresenta para Maria, que é justamente a sequência do texto. Na sequência no texto, Maria vai ser chamada para dizer assim, você vai ter um menino chamado Jesus, né? A partir do versículo de número 26. Mas lá no versículo 36, aliás, 36, quando o anjo está terminando o discurso dele perante Maria, ele diz assim, e eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aí ele diz assim, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Essa é a quarta certeza que eu e você precisamos ter. É de que para Deus não há nada impossível. Não há situação irreversível. Não há nada que Ele possa mudar. Não há tarefa que seja gigantesca demais. Não há nada a ver nada. Não há montanha que Ele não esteja lá em cima. De jeito nenhum. Para Deus não há impossível. Que Deus nos abençoe. Amém. Curve sua cabeça, ore ao nosso Deus, enquanto o nosso ministério de louvor se coloca aqui, para nós cantarmos um hino que é lindo, no nome de Jesus. Amém.